Identificar-se com um movimento político ou religião também pode ser algo que você adiciona à sua autoimagem, buscando autoafirmação. Nos dias atuais, fala-se muito sobre extremismo, especialmente o extremismo religioso, envolvendo principalmente homens jovens. Eles afirmam ter se radicalizado e passam a fazer coisas completamente ruins e malucas. Essas são formas extremas do ego, mas o mecanismo por trás disso é o mesmo das manifestações mais comuns do ego, embora não tão extremas. Qual é o mecanismo por trás disso? É uma busca por um senso de identidade. Muitos seres humanos têm uma busca por identidade ou sentem que algo enorme está faltando. Então, eles buscam uma identidade mais profunda através do fortalecimento do ego. Eles não têm consciência disso, mas têm certeza de que estão buscando. É uma expectativa irreal. Aceite que as situações de vida são problemáticas, talvez até mesmo nascido no Oeste, cujos pais vieram de um país muçulmano. Esse indivíduo pode não gostar da sociedade em que vive. Talvez consiga perceber o vazio existente na sociedade, ou talvez não participe plenamente dela. Esse jovem não tem o devido fortalecimento do ego, que busca algo com que se identificar. Ele deseja se afirmar. Então ele utiliza a religião como uma ideologia. Isso faz com que esse indivíduo adote um determinado sistema de crenças, gerando uma abundância de pensamentos. E ele se identifica completamente com isso. Essa identificação lhe proporciona um senso de identidade extremamente forte. Agora ele pode se considerar tão especial que toda a sociedade em que vive, exceto aqueles que compartilham seu sistema de crença particular, é considerada má. Ele se sente preso nessa perspectiva. E isso não é incomum. Não se limita apenas a essa área. Às vezes, nações inteiras podem passar por uma onda de profunda inconsciência coletiva. Quando quase todos os seres humanos de uma nação estão infectados por um vírus mental que toma conta de suas mentes, acontecem eventos como o nacional-socialismo na Alemanha, o comunismo soviético, a Revolução Cultural liderada por Mao Zedong e assim por diante. Nesses casos, todos os indivíduos se tornam possuídos pelo mesmo vírus mental. São dominados por estruturas de pensamento que não permitem que nada mais se espalhe e tome conta de quase 100% de seu conteúdo mental. Isso é semelhante a um vírus físico, no sentido de que todos já experimentaram e não conseguem tirar uma certa melodia da cabeça, que é uma pequena variação de um vírus mental que persiste. Além disso, alguns indivíduos podem ter vírus mentais de natureza pessoal, com pensamentos que se repetem incessantemente e se alojam profundamente em suas mentes, como um parasita que se agarra e não solta. Esses pensamentos infectam outros ao seu redor. Algumas pessoas passam a vida com ideias preconcebidas sobre como é o mundo e como são as pessoas. E essas são estruturas de crenças muito rígidas. Elas interpretam a realidade através da lente de suas crenças estruturadas, o que pode ser considerado normal, como ter visões políticas ou religiosas muito fortes. No entanto, quando essas crenças se tornam extremas, pode-se perceber que é uma forma de insanidade. Eu mesmo tinha um parente que conheço desde a adolescência. E esse parente sempre foi muito crítico em relação às pessoas, sempre procurando por intenções ocultas quando visitava a casa de alguém. Eu me questionava sobre o que ele queria dizer com isso.
qual era a sua intenção. Parecia que ele tinha uma intenção maligna, sempre suspeitando que as pessoas queriam algo dele, queriam fazer algo com ele. Isso era estranho e, ao longo do tempo, esse vírus mental foi crescendo nele. Mais tarde, essa pessoa teve que ser internada em um manicômio com esquizofrenia paranoica, que é basicamente um vírus mental extremo que infecta a mente. Essa condição faz com que a pessoa acredite que o mundo está cheio de pessoas cujo principal objetivo é destruí-la ou persegui-la. Ela vê inimigos em todos os lugares. É também uma forma de autoafirmação inconsciente, pois a pessoa se sente tão importante que acredita que todas essas pessoas estão atrás dela. Ela se torna extremamente especial, mas é um processo inconsciente. Quando esses traços egóicos normais são amplificados, é possível perceber que se trata de uma forma de doença mental. Os pensamentos podem ser vistos como pequenas entidades energéticas. Cada pensamento é uma entidade energética. Alguns de curta duração, enquanto outros se alojam na mente e passam a residir nela. É difícil se livrar desses pensamentos e eles acabam se tornando quem você pensa que é, moldando a sua identidade e governando através do pensamento. É por isso que estamos no caminho espiritual, buscando compreender e transcender essas estruturas mentais limitantes. É importante não tentar eliminar esses pensamentos um por um ou descobrir sua origem. Em vez disso, devemos prestar atenção ao que está além do pensamento. Inicialmente, podemos perceber pequenas lacunas de quietude. Conscientizar-se de que existe uma dimensão de tranquilidade dentro de nós é o lugar onde a verdadeira sanidade emerge. É o único lugar onde, uma vez que tenhamos essa conexão, a mente deixa de ser insana e se torna uma ferramenta maravilhosa e útil. Não buscamos mais a nós mesmos na mente. Não temos mais uma identidade baseada em narrativas mentais ou imagens mentais. Assim podemos usar as redes sociais como o Facebook, sem nos tornarmos inconscientes através delas. Podemos apresentar uma versão autêntica de nós mesmos no Facebook, não se limitando apenas a selfies felizes, embora não haja problema em compartilhar momentos de felicidade. Da autoafirmação à autotranscendência, esse é o comportamento humano. A transcendência é o despertar da consciência e a autotranscendência é o propósito de nossa existência. Dependendo de como usamos a linguagem, poderíamos dizer que estamos transcendendo o eu, termo usado no budismo. Transcender a si mesmo significa reconhecer que o ser sem forma é a essência do que somos, e a consciência é a essência do nosso ser. No entanto, é importante destacar que o Buda foi sábio em não transformar esses conceitos em meras ideias mentais. Seus ensinamentos consistiam principalmente em expressões negativas, negando conceitos convencionais. O Buda nunca falou sobre Deus, pois não queria que acreditássemos em um conceito mental de Deus. É verdade que o Buda não afirmou nem negou a existência de Deus. Quando questionado sobre Deus, ele permaneceu em um nobre silêncio e essa foi a resposta clara. Poucas pessoas entenderam o significado desse silêncio, enquanto uma ou duas pessoas compreenderam. Nas histórias tradicionais, é dito que nesse momento, quando o Buda manteve o nobre silêncio, ele alcançou a iluminação enquanto os outros não entenderam. Acredito e tenho certeza de que depois de alguns minutos, outro monge deve ter perguntado: "Com licença, você ouviu minha pergunta?"
Essa é uma resposta muito profunda ao manter o nobre silêncio, quando questionado sobre a existência de Deus. Isso é muito semelhante à maravilhosa meditação que vamos realizar agora. A meditação Quem Sou Eu, que leva apenas alguns minutos. Essa meditação é muito semelhante ao questionamento Quem sou eu? E é um despertar da consciência. No início pode ser doloroso, mas depois você se pergunta: o que estou fazendo aqui? Não é outra encarnação? Quando você se questiona quem sou eu, é importante perceber que qualquer resposta que a mente ofereça está errada, e não importa o que você diga. Mesmo se você disser: "Ah, entendi, estou consciente", estará errado, pois é apenas um conceito. A meditação Quem Sou Eu é recomendada por Ramana Maharishi e outros sábios espirituais como uma prática profunda. Você pode fazer essa pergunta a si mesmo, com os olhos abertos ou fechados, e em seguida esperar pela resposta, que não virá como uma resposta real que você possa identificar. A resposta é o espaço que se segue à pergunta: quem sou eu? Algo estranho, além das palavras e dos pensamentos. Certifique-se de que você não está esperando por nada, para que você esteja completamente presente, não esperando que eu acrescente nada a esse momento, não esperando que nada seja adicionado a esse momento, para que esse momento seja completamente independente e realizado. Não esperar por qualquer coisa é algo que muitas pessoas raramente experimentam. Ocasionalmente e acidentalmente, quando um certo desejo acaba de ser realizado. Por breves momentos, eles não esperam que algo seja adicionado. No entanto, a maioria das pessoas, na maioria das vezes, nunca está totalmente presente. Elas estão sempre mais focadas em algum momento futuro, seja daqui a 1 minuto, 1 hora, amanhã, na próxima semana ou no próximo ano, ou até mesmo apenas se preparando para ir a algum lugar ou fazer algo. No meio de tudo isso, toda a sua vida se torna um período intermediário. A chegada é muito pequena porque então você espera pela próxima coisa, olha para a próxima coisa. É tudo uma jornada. Mas se você está excessivamente focado no destino, então você perde 99% da sua vida. Porque o destino é chegar, o destino é o fim. E há muito pouco lá, embora agora. Qual é o hábito? Se o hábito da mente é não estar presente, você nem consegue apreciar o destino. Muito brevemente, talvez. Então, por causa da mentalidade subjacente de ignorar, negar, diminuir e desvalorizar o momento presente, você nem consegue apreciar seu destino de qualquer forma que ele chegue. A conquista, o fim de uma tarefa ou o resultado. E assim você gasta toda a sua vida na jornada para algum lugar que sempre muda, mas sempre é algum lugar futuro. Algum tempo futuro que nunca realmente chega. A realização que o momento futuro promete é sempre muito curta. Então o Buda viu isso e talvez seja uma das declarações mais famosas do Buda: ir além do sofrimento. Porque ele diz que o sofrimento é um estado normal dos seres humanos. Sofrer, em um sentido mais amplo, nem sempre significa que você está em intensa agonia, mas sim em uma sensação de insatisfação. A sensação de infelicidade, em qualquer forma, está geralmente conectada a essa espera por algo para tirá-lo do momento presente. Tudo isso é o que o Buda chama de sofrimento.
Então a infelicidade, incluindo formas extremas de infelicidade e até mesmo formas menores de infelicidade, como leve irritação, o Buda diria que já são formas de sofrimento. A raiva é uma forma de sofrimento, embora não seja nada reconhecida como tal pelo ego, porque o ego prospera na raiva. Mas se você observar o que a raiva faz com seu corpo, você saberá que é uma forma de sofrimento. O Buda reconheceu que a maioria dos seres humanos está nesse estado insatisfatório, na maioria das vezes infelizes, exceto quando algum desejo acaba de ser realizado. E então há um breve momento de alívio antes que a próxima coisa venha. O Buda diz que a vida é sofrimento. E para ir além do sofrimento, é preciso deixar de lado o desejo. No entanto, isso não implica que você não faria mais nada se deixasse de lado o desejo. Por que motivo você se envolveria em qualquer atividade? Você não ficaria apenas sentado lá, não haveria civilização, porque ninguém teria qualquer desejo de criar ou fazer algo. Então, eu não acho que ele estava falando sobre isso nesse sentido, mas pode ser facilmente mal interpretado. Quando ele usou o termo desejo, ele estava se referindo a uma tradução melhor como necessidade. A necessidade de fugir dessa insatisfação no próximo momento. Apresente essa atração, desejo, um desejo que se manifesta de diferentes maneiras, desejo por prazer sensual, sexo e, claro, adicionando coisas ao seu senso psicológico de si mesmo. Obtenha isso para obter isso ou aquilo. Eu devo ter isso, devo alcançá-lo. Então o desejo é aquele estado de desejo. E para se livrar da insatisfação, os humanos se envolvem em atividades para se libertarem de um estado insatisfatório. Isso é como muitos humanos, a maioria dos humanos opera. Mas o que quer que eles obtenham, eles não estão felizes. Não os torna felizes, exceto muito brevemente. Não os liberta da infelicidade, exceto muito brevemente. Mas precisamos perceber que o desejo não é a única motivação, a única força motivadora possível por trás da ação, por trás do fazer. Você pode ter a intenção de criar algo, de se envolver em algum tipo de atividade. Você tem a intenção de fazer isso ou aquilo. E isso não significa necessariamente que existe essa força de desejo por trás disso, que em última análise é uma extrema insatisfação com o que é e procurando alguma satisfação futura em algo que será. Mas se você criar, se tiver a intenção de criar algo, não necessariamente implica que haja também um desejo. Então essas são duas modalidades de criação nesse mundo. Uma é você criar porque seu estado de consciência é um estado de insatisfação, carência, e portanto você se envolve em atividades para encobrir esse estado, dessensibilizar-se à dor subjacente, à dor emocional, física ou mental, ou a crença de que algo ou alguém pode preencher o vazio que você sente. A outra modalidade de criação é quando você tem a intenção de criar algo, mas não necessariamente implica que haja também um desejo. Nesse caso, você está simplesmente expressando sua criatividade, buscando realizar algo sem estar impulsionado por uma sensação de insatisfação ou carência. É importante reconhecer que o desejo não é a única motivação para a ação. Existem outras formas de motivação, como a expressão criativa, o amor e o serviço aos outros. Essas formas de motivação
podem trazer satisfação e realização genuínas, em vez de apenas oferecer um alívio temporário da insatisfação. Pode libertá-lo desse estado de carência e insatisfação. E é assim que surge o desejo. Muitas coisas nesse mundo são criadas a partir desse estado de consciência. E então surge um tipo de civilização. No entanto, não é uma civilização feliz. É uma civilização onde milhões de pessoas estão basicamente infelizes, precisando de medicamentos para continuar. Milhões e milhões precisam de medicamentos apenas para funcionar nessa vida, porque não foram informados de que outro estado de consciência é possível para todos os humanos. Ninguém na escola sabe disso. Não é dito a eles na mídia e é muito raro que alguém descubra acidentalmente. Mas é considerado normal viver dessa forma. Você vê isso em todos os lugares, em todos os filmes. As pessoas vivem assim. Os personagens nos filmes vivem assim. Mas há outro jeito. E isso não significa que você não se envolve mais em atividades, que não cria mais coisas, que não faz mais nada. Significa apenas que a motivação por trás de sua atividade não é mais um estado de carência ou insatisfação. Porque se for, então a atividade é estressante. Ah, eu preciso chegar lá. Ainda não cheguei lá, mas precisamos chegar lá. E o estresse não é uma maneira feliz ou habilidosa de viver. Ser motivado pela infelicidade, carência, insatisfação, uma sensação de nunca ser suficiente, nunca ter o suficiente, nunca ser o suficiente, é outra forma de sofrimento. Não importa o que você alcance, fama, riqueza, você consegue por um tempo. Você fica feliz, e então você pode ver que tem uma grande desvantagem e não é tão gratificante assim. Então, fazer, atuar, manifestar, criar, não é suficiente. É apenas uma parte da equação. É apenas metade do todo. E qual é a outra metade? Se fazer apenas metade, sua vida permanecerá insatisfeita, porque você não está ciente de que existe outra dimensão, além do fazer. Então você se perde no fazer, consumido pelo fazer, consumido até mesmo pelo pensar e perdido em seu pensar, porque pensar também é fazer. Então, qual é a outra parte? Então, só temos uma metade que é o fazer. A outra é o ser presente. Se você perde a consciência do ser, então você está basicamente perdido no fazer. Somente quando você se torna consciente do ser que está presente, então você pode agir. Você pode fazer a partir dessa base, desse enraizamento no ser. Então você pode surgir com intenção, pode se deleitar em criar algo, gostar de fazer algo, ao invés de estar excessivamente focado no resultado, no que você quer alcançar através do fazer. Quando você está enraizado no ser, então você pode agir enquanto está conectado com o ser, e a ação é alegre e revigorante. Em outras palavras, você começa a aproveitar a jornada. Cada passo da jornada é toda a jornada. A chegada é relativamente sem sentido. Então você pode criar, pode manifestar o que quer que queira, se manifestar através de você. E você se torna um poderoso manifesto. E por que você é poderoso? Porque você não está mais carente.
não precisa do que quer que seja sua intenção de manifestar para sua felicidade, realização ou para ser quem você é, porque você já tem acesso à dimensão do ser, à dimensão eterna da própria consciência. Isso é inerentemente gratificante e essa é a única satisfação verdadeira. E surge sempre que você experimenta uma cessação no fluxo do pensamento. Por exemplo, agora você não precisa pensar enquanto termina uma frase antes de começar a falar novamente. Há uma lacuna em que você pode estar totalmente consciente, sem nenhum ruído mental, sem nenhum pensamento, apenas presença. Apenas consciência. Por exemplo, agora, esse é o momento, o portal para o ser, a dimensão do ser. Então, não há nada acontecendo lá. Não há como ser isso, apenas sendo. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido. E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação. É a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é. E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é. E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros. Porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem. E tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança. Que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda. Para serem levadas até lá, voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo. Ou ficam desanimadas. Eu não aguento mais. Ou você chora pelos próximos 5 anos.
você fica preso naquele movimento de reação. E você fica mais profundamente preso naquele padrão rígido. Mas existe uma chance de que você possa se aprofundar em si mesmo e abrir mão da busca por se identificar com qualquer forma em sua vida, e de repente alguma coisa surge bem lá dentro que é cheio de paz. Você não consegue dar um nome para isso. E de repente você toca alguma coisa que não sabia que existia. Em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do Ki, que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro, mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina.
principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.